Pessoal, na aula passada nós vimos o sklearn, especificamente os vetorizadores do sklearn, para pegar um texto e gerar um vetor de características do texto. A gente já viu que dentro desses vetorizadores eles possuem aí algumas formas de pré-processar o texto, naquele sentido de limpeza, padronização, tá? A gente tem conversão para caixa baixa. A gente não chegou ainda a programar nas expressões regulares, né? Mas a gente tinha aquela expressão regular com o barra W, que pegava dígito ou caractere, mas se eu tivesse colocado só para caractere, né? Tivesse colocado parênteses, de AZ minúsculo, como a gente está trabalhando em inglês, não tem acento, reconheceria todos os caracteres em inglês, eu já excluiria os números fora. A gente viu que ele tem um strip accents, né? Para eliminar os acentos. A gente viu que ele tem a questão da remoção de stop words, tá? Mas por exemplo, né, ele não conseguia fazer aquela parte de simplificação de palavras. Tá? Então o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia agora? Eu vou fazer o uso aqui de bibliotecas de processamento de linguagem natural, tá? Que já vão ter uma série de recursos para eu mesmo pré-processar o texto do jeito que eu quiser. Tá? Então, se eu quiser manter sinal de pontuação, mantenho. Se eu não quiser, eu arranco fora. Se eu quiser baixar a caixa, eu baixo. Se eu quiser simplificar as palavras, eu simplifico. Se eu já quiser remover os stop words, inclusive essas ferramentas já têm listas de stop words delas mesmas, eu posso remover. Enfim, tá? Se eu quiser marcar se um nome que está aparecendo ali é um nome de pessoa, organização e etc., e quiser utilizar isso para compor o atributo, eu consigo fazer isso. Então a ideia aqui que eu vou fazer ao utilizar essas ferramentas, eu vou todos aqueles processos que a gente viu, exceto de atribuição de pesos para os termos, que isso é na hora da vetorização mesmo, mas todo aquele processo de limpeza, padronização, eu vou fazer aqui utilizando essas ferramentas. Tá? A gente vai fazer todas aquelas variantes que eu falei para gerar representação, mas eu vou mostrar os recursos aqui. Uma vez conhecendo os recursos, fica muito fácil chegar em todas aquelas variantes. Tá? Bom, começando então pela NLTK, tá? NLTK vem de Natural Language Toolkit, é uma das mais tradicionais, antigas aí, bibliotecas Python para o processamento de linguagem natural. Eu vou explicando vários aspectos dela, tá? Eu começo com um que não tem nada a ver, mas que a gente vai fazer com o processo de limpeza, padronização, enfim, mas é que ela possui uma série de corpos, tá? Então às vezes você quer fazer um teste de alguma coisa, uma abordagem, precisa de conjunto de treinamento, ou quer testar, enfim, alguma coisa, tá, já está sem muita ideia de onde puxar os textos, tá, você pode utilizar esse pacote aqui, o NLTK Corpus. Já viu uma série de corpos aí, inclusive livros do Machado de Assis em português, tá? Então, movie reviews, revisão de filme, enfim, é um corpus bem legal. Então eu começo só passando para vocês, tá? Aqui eu tenho todos os slides, como é que a gente faz, mas eu vou fazendo o passo a passo disso e de outros itens aqui do NLTK direto no notebook, tá? Então, tem um notebook novo aqui, eu vou chamar ele de usando o NLTK. E para a gente começar a utilizar o NLTK, eu vou começar importando. Agora eu vou chamar de importações, porque depois eu vou precisar importar outras coisinhas. Eu já deixo tudo importado aqui de uma vez, tá? Então, basicamente, a gente vai começar com... Se eu quiser trabalhar com corpus, né? Vai ficar o from nltk, ponto, tá? Já vim por padrão no Colab. Corpus, ponto, tá? Desculpa, ponto não. From nltk, import. Eu vou dar um Ctrl espaço. Ele não me deu dica? Não tem problema, tá? Vou colocar um meme aqui, por exemplo, ó. Apareceu um Machado, apareceu multi-reviews, tá? E vão ter outros corpos aí, inclusive corpos com anotações morfossintáticas, enfim. Tá? Vou começar com esse do Machado, só pra gente ver, já que é brasileiro. E aí, pode ser que algumas vezes quando vocês estejam usando a NLTK, principalmente se você está na máquina virtual do Google, que reseta tudo, né? Cada notebook que você abre, ele cria uma máquina virtual nova. Tá? Pode ser que a hora que você tente acessar esse corpus, tá? Dê algum tipo de erro. Tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se ele vai daqui. Machado, ponto. Machado.
Ok, ele pegou o objeto. Agora, por exemplo, eu vou colocar o file IDs, que é para retornar o conjunto de textos dele, de IDs dos textos, tá? E aí nesse momento ele vai dar um erro, isso vai acontecer em alguns outros momentos, tá? Só que não se desespere não, tá? Ele está falando o seguinte, ó, resource, tá amarelo aqui, não dá para enxergar nada, Machado not found, please use NLTK downloader to obtain the resource. Por favor, utilize o NLTK downloader para obter o recurso, tá? E aí ele já dá exatamente o que você tem que fazer, tá? E isso para as outras coisas que a gente for utilizar também já vai dar exatamente o que a gente tem que fazer. Então, ó, eu vou importar o NLTK, eu vou fazer o download do corpus do Machado, e aí sim eu vou ser hábil a utilizá-lo. Vai estar o download aí package Machado. Já foi. Tá? Esse campo file IDs é só para listar os identificadores dos documentos dos corpos. Tá? Então agora perceba que ele não gerou mais o erro. Eu já tenho esse corpus aqui, e a partir desses identificadores, tá, eu consigo acessar diversas informações a respeito desses textos. Tá? Então, só para não listar tudo isso na tela, eu vou listar os 3 primeiros. Tá? Vou pegar um deles aqui, ó, pontos. Deixa eu criar uma seçãozinha aqui. Eu vou chamar trabalhando com o corpus. Agora, a partir desses IDs, então eu posso, por exemplo, Machado, eu posso percorrer, né, que esse file IDs, perceba que ele retorna uma lista, então se eu quiser percorrer todo o corpus, eu consigo por meio deles. E aí, a gente vai pegar o ID, né, de cada carinha aí, eu posso, por exemplo, retornar o raw text, o texto puro, tá, desse carinha aqui, e aí eu passo para o método justamente o identificador. Tá? Ele deu o wrapper aqui, percebe que está sendo /n, então só para ficar bonitinho, eu vou passar o print, que aí o /n vira uma quebra de linha. Perceba que tem para quem quiser ler, tá? Fica a dica aí. Deixa eu subir aqui. Vamos ver, inclusive, que livro é esse. Conto Histórias da Meia-Noite, tá? Então tem todo o livrinho, o textinho aqui. Então se quiser testar técnicas de pré-processamento, ver como é que está ficando as palavras estemizadas, se a sua remoção de acento está funcionando, se a sua detecção de linha está funcionando, de sentença, de parágrafo, etc. Tem vários corpos aqui para você brincar à vontade, tá? Além desse daqui, que é para retornar o texto por si só, a gente tem também, eu posso retornar as categorias, tá? Então se eu colocar aqui, Machado.categories, e aí eu vou passar aquele identificador de texto, contos Machado 2, vai retornar para a gente falar, esse texto aqui é um conto. Se quiser fazer então uma tarefa de classificação aí, para saber se é conto ou não é, deixa eu só ver. Se não me engano, Machado.file IDs, contos, crônica, ó, tem conto, crônica, miscelânea, poesia, romance, teatro e tradução, tá? Alguns tem pouquinhos, mas enfim, tem um corpora legal com diferentes categorias, já dá para brincar aí com o aprendizado, tá? E você pode retornar a categoria individual de cada conto aí, utilizando contos. Se você quiser, você pode retornar já as palavras, tá, tokenizadas de cada texto. Então, posso colocar words e eu coloco o identificador. De acordo com o Wikipedia, Nossa, aperitivo. meu OK Google disparou, tá? Então, o OK Google tá bom hoje, hein? Tô falando aqui, tá ouvindo. Contos, histórias de meia-noite, etc. Percebe que ele colocou os 3 pontinhos porque continua, que é muito longa essa lista, e aí a forma de exibição dele ele colocou com 3 pontinhos, tá? Mas, se você quiser colocar 2.9, como é uma lista, tá? Ó, ela continua, foi só a forma de exibição dele que ele não exibiu, tá ok? Então nós temos o words aqui. Se você quiser extrair por sentenças também, em vez de extrair palavras, sentenças, enfim, tem uma infinidade de coisas aqui, dá para brincar bastante. Tá? Se quiser testar se o seu segmentador de sentença está funcionando. Tá? Contos Machado 2.
Aí ele fala, ó, eu preciso desse cara aqui para fazer a segmentação da sentença. Aí o que, que a gente faz? Import NTK não precisa. Já vou deixar importado aqui. Agora eu vou rerodar o comando. Tá? E aí cada itemzinho, obviamente a gente está no começo do texto, vou pegar um lá mais para o meio, vou colocar lá o 30. Sei que eu tenho 30 sentenças. Oh, chutei errado, hein? 100. Tá? Traz um incidente, porém, demorou ainda esta vez o regresso do jovem médico. Tá? Já traz uma lista, um vetor, né, para cada sentença, e já com cada tokenzinho da sentença aqui como um item dessa lista. Tá? Mas a priori, ele retorna uma lista de listas para a gente, tá? Sendo que cada lista dentro dessa lista é uma sentença. Tudo bem? Então, dá para brincar bastante aqui, tem vários corpos aqui para testar, para brincar, para verificar se o seu funcionamento, seu pré-processamento está funcionando. Enfim, para validar alguma abordagem que você tenha proposto, tá? Bom, além disso, vou colocar mais uma seçãozinha aqui. O NTK, ele possui uma lista de stop words. Tá? Para usar essa lista de stop words, tá? Muito simples, a lista de stop words também está dentro daquele pacote corpus, então é só dar um... Vou colocar aqui em cima. Vou separar aqui o corpus. Colocar aqui stop words, tá? Então, from NLTK, corpus, import, stop words, certo? Ok. Só que, vamos lá. Para acessar essas stop words, tá? Eu vou utilizar o stop words, ponto, tá? E aí eu vou chamar o words, e aí eu vou passar a língua das stop words que eu quero retornar. Então, por exemplo, English. Perceba que aí ele deu erro, né? Falou, ó, eu não conheço esses stop words, então... Se você está rodando na sua máquina, né, uma vez instalado, já é o suficiente. Tá? Indo para cá, só para a gente ver. Tá? Tem aqui já uma listinha de stop words em inglês. Ó, não está aparecendo tudo, mas vamos lá. Opa, passei. Tá? Todas as preposições, I, me, my, myself, we, our, ours, ourself, your, alguns verbos, né, de estado, artigos, preposições, enfim, o que a gente viu ali no geral, tá? Com palavras irrelevantes, está aparecendo aqui. Se você quiser do português, português, tá? Alguns verbos de estar, ter, ser, tem até o ir aqui, né? O verbo haver, tá? Algumas preposições, artigos, enfim, está aparecendo na listinha de stop words dele aqui também. Então a gente pode fazer acesso. Isso como é uma lista, né? Então, por exemplo, stop words pt igual a esse cara. Esse cara é uma lista, fala, eu quero incluir as próprias stop words aqui. Então vou colocar stop words pt ponto append. Eu falo, eu quero o verbo, opa, meu teclado tá meio ruim, gente. Eu quero colocar o verbo jogar, certo? Aí, stop words pt -1. Tá aqui o verbo jogar na minha lista de stop words. Bem, então uma lista muito simplesinho, né, de mexer. E aí, como ele é uma lista, tá? Vocês lembram que a entrada, um dos parâmetros lá, o nosso count vectorizer é o stop underline words igual e pode receber uma lista. Eu posso passar, por exemplo, essa lista aqui do NLTK, ok? Outro passo importante utilizando o NLTK, tá, é a tokenização. Então, tokenização. O que é a tokenização, tá? A tokenização consiste em extrair as unidades, ou o que eu estou considerando como unidade do meu texto, para aí depois fazer algum processamento em cima dessa unidade, tá? Por padrão, tá? Ou mais comumente, a gente considera cada palavra, né,
como unidade, para fazer depois, verificar se eu tenho sequências de palavras, etc. Porém, muitas vezes entre as palavras ou no texto, eu tenho sinais de pontuação, tá? Basicamente eu tenho sinal de pontuação, ou posso ter algum outro tipo de coisa, por exemplo, eu estou numa rede social, né? Ter um 2 pontos P para ser um emoji, tá? Mas enfim, eu tenho palavras e tenho alguns sequências de caracteres que não correspondem a palavras, e eu tenho ainda sinais de pontuação, tá? Então cada uma dessas coisinhas aí vira um token, tá? A princípio vira um token, e aí para cada um desses tokens eu verifico, pô, esse cara aqui é uma palavra, por exemplo, se for uma palavra, aí eu posso simplificar, se for uma palavra, eu posso verificar se ela está na lista de stop words, tá? Ou se é uma pontuação, eu posso remover do meu texto, tá? Então tem várias coisinhas que a gente vai fazendo com cada uma dessas unidades. Primeiro, eu começo com o Word Tokenize, que é vamos dizer assim, um tokenizador básico ou padrão do NumPy, tá? Então para mexer com ele, a gente vai utilizar o nltk.tokenize, tá? Import Word Tokenize, tá? Bom, e esse Word Tokenize, como que ele funciona? Tá? De maneira muito simples, vou fazer um teste aqui que eu vou chamar de token, ou melhor, vou criar um texto primeiro, vai ser igual, deixa eu pegar um textinho que eu tenho aqui, listinha de textos, vou colar aqui, tá? Então tenho esse texto, se eu aplicar o Word Tokenize nesse carinha aqui, escapou. Tá? O que ele vai me retornar? Ele pegou cada palavrinha, ó, e virou um item dessa minha lista. Mas não só isso, ó, sinal de pontuação ele transformou no item, tá? E o sinal de exclamação, desculpa, e o ponto final ele transformou no item também, tá? Se eu tiver vou colocar uma vírgula teste aqui, só para sair a vírgula como token, o teste, depois o ponto final, tá? Então, a partir desse momento aqui, né, o que a gente pode fazer para cada texto, né? Eu posso extrair os tokens e para cada um desses tokens, tá? Eu posso verificar se ele está na stop list. Eu posso aplicar simplificação de palavra dele, porque eu não posso aplicar simplificação de palavra, por exemplo, na sentença inteira, tá? Ele vai tentar consultar as regras de corte, por exemplo, se terminou em ES, mas pô, a sentença inteira se terminou em ES, só tiro o ES da sentença inteira. Não, tem que ser para cada palavra individual, assim como para remover as stop words, eu tenho que pegar cada palavrinha que ocorrer dentro e remover as stop words, tá? A gente vai chegar lá. Não se preocupe. Além disso, tá? Se você quiser tokenizar por sentença, from nltk tokenize, import sent tokenize from nltk. Tá? Deixa eu aplicar agora o sent tokenize, tá? Naquele texto ali em cima, o token aqui, a unidade, é a própria sentença, tá? Então, ó, isso é uma sentença, ó, terminou com exclamação, isso é outra sentença, terminou com ponto final, desculpa, e aqui ele já trouxe uma lista aqui com 2 itens aqui na lista, sendo o primeiro item a primeira sentença, o segundo item a segunda sentença, tá? Só isso que eu tenho, eu posso tokenizar só por esse carinha aqui, só pela palavra? Não, tá? Se vocês procurarem, inclusive, ó, nltk no Google, essa daqui é a documentação, eu vou procurar só para a gente ver a página da NLTK, eu não havia mostrado para vocês, tem algumas coisinhas que eu já vou mostrar mais para frente aqui, mas, por exemplo, eu vou procurar por NLTK Tokenization. Se eu achar documentação, Tokenize Package. Vai cair aqui no Tokenize Package, tá? Tem uma série de tokenizadores para todos os gostos, tá? Inclusive, ó, vou procurar o Word Tokenize, que é esse que a gente está utilizando. Tokenize a string to split of punctuation other than periods, além de pontos, tá? Porque vai ter um que só vai tokenizar por pontos. Daqui é além de pontos. É isso que a gente está utilizando. Se procurar aqui tem o
o Sent Tokenize, tá? Mas eu vou mostrar dois que eu acho muito interessante para vocês, tá? O primeiro é o Regexp Tokenizer. Regexp Tokenizer, né? Esse Regexp Tokenizer, ele permite a gente passar uma expressão regular do que a gente vai considerar como token, certo? E aí somente aqueles caracteres que atenderem a expressão regular vão sair ali ou vão aparecer como unidades resultantes do meu processo de tokenização, tá? Então, ó, eu vou importar esse carinha aqui só para a gente ver. Onde é que eu tô? Tá aqui. Devia ter colocado nessa parte, mas agora que já está todo mundo aqui, vai aqui mesmo. Tá? Regex Tokenizer. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto tokenizador a partir dele. Né? Então, eu vou chamar de token regex. Vai. Igual. E eu vou passar o regex tokenizer. Tá? E aqui eu vou passar minha expressão regular. Estou passando com o raw para não ter que ficar colocando barra e etc. E aí, por exemplo, eu vou falar o seguinte, ó. Você só vai considerar como token, tá? Uma sequência de caracteres, desde que essa sequência de caracteres alfabéticos, comece com uma letra maiúscula, tá? O resto, tá? Pode ser letra, dígito, etc. Vou utilizar o barra W, ok? Feito isso, ó, eu vou chamar o token que eu criei, regex. Ponto. Tokenize. Eu vou passar aquele meu texto para ele. Texto está ali em cima. Ó, perceba que desse textão todo, ó, ele só extraiu como tokens, ó, sequências de caracteres que começavam com um caractere maiúsculo. Tá? E aí só ficou Goku, Dragon Ball, Goku, porque é Goku, Dragon Ball, Goku. Os únicas palavras começavam com letra maiúscula, tá? Se eu quiser falar, eu quero só considerar como token o número, tá? Vou colocar barra D aqui. Só extraiu a data ali do 1989, que era a única que continha um número. Tudo bem? Então a gente pode brincar bastante aqui para considerar o que é token. Aplicou esse token, ele já vai extrair todas as listas de sequências de caracteres que respeitam esse padrão da expressão regular, tá? Se quiser só para brincar um pouquinho, que agora me empolguei, eu adoro expressão regular. Só sequência de caracteres em minúsculos, podemos extrair também. Eu esqueci, aí ele pega isso daqui, né? Pega sequência de caracteres minúsculos. Faltou colocar aqui um espacinho, tá? Então, is our hero Dragon Ball e parou no síntese, né? Save the earth so many times, ok? Então dá pra brincar. Eu gostei mais desse primeiro exemplo aqui, vou deixar ele no notebook. Tá? Dá pra brincar bastante com a tokenização. E além desse, eu queria mostrar um outro tokenizer aqui, tá? Que é o Twitch Tokenizer. Cadê? Twitch. Pera aí, estou escrevendo errado. Twitch. Ah, tá aqui. Twitch Tokenizer. Tá? Eu vou usar esse carinha aqui. Cadê? Onde é que eu tô? Tô aqui. Melhor, deixar junto aqui. Tá? Vai funcionar de maneira bastante parecida, tá? Com esse Regex Tokenizer que eu criei. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou criar um textito de rede social. Vou chamar de texto Twitter, texto TWT, tá? Aí isso é igual. Aí eu vou colocar lá um textinho assim, ó. I'm happy, não é com dois P's, né? Animal. Melhor. Very happy. Vou colocar assim. Sim. Hashtag better life @ b extinção. Pode ser isso, tá?
base JSON precisa de referência aí. Beleza, texto Twitter, tá? Se eu aplicar o Word Tokenizer nesse carinha aqui, texto TWT, que eu errei aqui, Word Tokenize, Tokenize é a cabeça do outro. Ele não é lerdo desse jeito, não. Tá provavelmente minha internet que tá lendo. Que aconteceu aqui, ó? Ele pegou esse I, virou um token, esse I'm, virou um outro, tá? Escreveu pessoa aqui. O very, happy. E a hora que ele foi encontrando esses caracteres meio avulsos, sinal de pontuação, letra maiúscula, espaço, hashtag, cada sinal de pontuação desse aqui acabou virando um tokenzinho aqui. Só que se a gente pensar em termos de rede social, né, se eu separar esses caras aqui, me complica um pouco a vida, porque eu não consigo identificar se um token é smile, por exemplo, tá? Um emoji, smile, é um emoji, tá? Não consigo identificar que esse Better Live, na verdade, faz parte de uma hashtag. Até posso, mas com uma computação um pouco, vamos dizer assim, tendo que programar um pouco mais, que eu tenho que verificar se apareceu hashtag, pegar o próximo token da hashtag, colocar, enfim, a mesma coisa aqui no Arrula, tá? Mas esse Twitter Tokenize aí, o Twitch Tokenize, ele já vem meio prontinho pra gente fazer essas coisas, tá? Ele já vem com uma série de regrinhas dentro aqui, para caso eu tenha dados do Twitter, tá? Eu consigo parsear, eu consigo tokenizar esses dados de uma maneira um pouco mais apropriada, que é separando como um token só os emojis, separando como um token só o nome de usuário, a menção usuário, separando como um token só as hashtags, tá? Bom, para trabalhar com ele, a gente vai criar o Twitter Tokenize, então eu vou chamar de TWT Tokenize, tá? Eu sei que tem que usar o Snake Case aqui, mas eu tenho certo vício. Utilizar o Camel Case. Então eu vou criar lá o Twitch Tokenizer, tá? Eu falei que ele vai funcionar de maneira parecida com o Regex Tokenizer, então eu vou colocar aqui, ó, TWT Tokenizer.tokenize para mim, e agora você vai tokenizar o meu texto TWT. Escapou. Tá? Agora perceba que o I virou um carinha só, o very, o happy virou só, ó, emoji um token só, outro emoji um token só, hashtag betterlive um token só, e o arroba Bernstein, nome do usuário, virou um token só. Além disso, tá? Cadê a documentação dele? Ele dá até um outro exemplinho aqui, que ele explica aqui que esse strip handles e o reduce length, vamos ver aqui, ó. Reduce length. Replace repeated character sequence of length 3 or greater with sex of length 3. O que isso significa? Se eu tiver, por exemplo, ó, way, que nem ele está no exemplo aqui, são 4 caracteres, ele reduz para 3. Se eu tiver 20 caracteres, reduz para 3. Se eu tiver 25 repetições desse caractere, reduz para 3. Sempre para o mesmo padrão, tá? Então essa aqui é a função do reduce lengthening aqui, dado pelo atributo reduce length, vai fazer, tá? Já o strip handles, né, ele vai cair nesse remove handles, que é remove Twitter usernames, tá? Então se eu tiver nome de usuário, ele remove já do meu Twitter. Então eu vou pegar esse carinha aqui, ó, vou criar um objeto aqui, vai ser a versão 2 dele. Eu vou chamar de TWT2, maior TWT tokenizer 2, vai ser igual, vou copiar com aqueles parâmetros. Tá? E agora eu vou mandar o meu tokenizer 2 tokenizar esse texto. Tá? E agora perceba, ó, sumiu o nome do usuário, ó, o happy virou só com 3y, o very já estava very, né, mas ó, vou colocar, vou exagerar um pouquinho aqui, ó, very, tá? Agora vai alterar o very, né, porque tem 3 vezes, mas enfim, o número de y sempre vai ficar 3. Tá, ó, o número de y manteve em 3, tá? Então ele pega essas meio que padroniza essas variantes para cada uma daquelas variantes. Se o cara escreveu very com 4y, virar um atributo diferente. Se o cara escreveu very com 5y, virar um atributo diferente. E assim por diante. Ok? Então, uma vez que a gente tem
os tokens, né, importante, a gente vai poder pegar cada um desses tokens e se eu ver que é uma palavra, por exemplo, eu simplificar esse cara aí, tá? Se eu ver que é uma pontuação, posso remover essa pontuação, assim por diante, tá? No final, eu vou pegar cada um desses passos, vou integrar num pipeline, que a gente vai fazer um pré-processamento utilizando esses conceitos, e a gente taca ali bala para gerar a representação a partir disso. Mas vamos dar sequência para a gente ver cada um desses caras individualmente. Agora eu vou trabalhar com a simplificação das palavras, ok? Mas isso eu só vou mostrar no vídeo em sequência, tá? Então até lá.